Muito bem, meus irmãos, dia de chuva é essa dificuldade mesmo, né? Para quem assistir essa gravação depois, o céu está caindo aqui, não sei se dá para ouvir o barulho, né? Então, a gente está começando aí com o dobro da tolerância normal de atraso, porque realmente complica tudo. Mas vamos orar então e já iniciar o nosso tempo aqui essa manhã. E a continuação então da lição número 5, a segunda parte, né? Hoje. Vamos orar? Deus querido, muito obrigado pelo nosso tempo aqui esta manhã. Pedimos a tua bênção, teu Espírito Santo falando das nossas vidas. Queremos pedir ao Deus também a tua proteção para aqueles que estão dirigindo. Que, ó Deus, possam ser guardados, ó Deus, nos lugares de alagamento ou de qualquer descontrole, ó Pai, por causa das pistas molhadas. Continua conosco nesta manhã, nos abençoe, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, na semana passada, nós paramos na página número 86, ok? Bem depois dessa setinha para cima aí, aonde nós lemos, esse é o percurso ascendente andando no caminho de Deus. Mudança bíblica afeta seus pensamentos, palavras e ações. E como parte da mudança bíblica, nós vamos falar agora sobre a importância de praticar a palavra. Mas antes vamos lembrar o nosso... Hoje acordou dormindo, isso. Vamos lembrar o nosso versículo que estava no começo da lição, ok? Cujo nome dessa lição é a dinâmica bíblica de mudança, ok? Vamos ler juntos, irmãos, 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. 1 Coríntios 10, 13. O que esse versículo tem a ver com mudança bíblica? Ora, se eu preciso mudar biblicamente, é óbvio que alguma coisa está errada. Tem alguma coisa errada que não está certa. Ora, quantas vezes nós falamos que eu não conseguiria mudar aquele problema, aquela área da minha vida? Quantas vezes nós pensamos que aquilo era maior do que eu conseguiria mudar? Esse texto nos mostra que isso não é verdade. O que acontece, irmãos, é que determinadas áreas da nossa vida a gente muda assim. Outras a gente muda assim. Agora, quando é assim, a gente gosta, né? A bênção, eu estava fazendo assim, Deus me falou na sua palavra, eu tive vitória, aleluia. Mas aquela outra, normalmente, a gente deixa para outra hora. Porque requer trabalho, mudanças de hábitos, mudança de mente, mudança de um monte de coisa. Então é por isso, irmãos, que esse versículo inicial é muito importante, porque Deus está nos dizendo o seguinte: qualquer mudança na minha vida está ao meu alcance pelo poder do Espírito Santo, pela instrução da palavra. Concorda comigo? Não tem como eu contemporizar, não tem como eu racionalizar, certo? Isso foi mais forte do que eu, isso foi além das minhas forças. Isso não tem condição de nós pensarmos assim diante da realidade da palavra de Deus. Agora, a mudança, meus irmãos, como nós bem sabemos, eu já avisei que boa parte daquilo que nós estamos estudando nesse começo de autoconfrontação são principalmente revisões de princípios que, graças a Deus, a nossa igreja já ouviu inúmeras vezes. Mas não é em absoluto ruim ou desnecessário
relembrarmos, repetirmos. Por quê? Porque nós, muitas vezes, esquecemos do básico, do mais importante. Eu até falei numa aula ali, se o respirar não fosse um sistema autônomo, né, do nosso corpo, a gente esquecia até de respirar. Ia ficar enfadado de uma coisa tão básica, isso aí não quero mais não. Então, na vida espiritual, muitas vezes, infelizmente, acontece a mesma coisa. Então, no início do nosso estudo, na página 87, falando sobre a importância de praticar a palavra, nós temos esse texto que diz: o seu amor a Jesus Cristo evidencia-se pela obediência à palavra, e a recompensa que você receberá no céu também terá como base a sua obediência a Ele, ou seja, a palavra. Quais são alguns textos importantes, irmãos, para nós sermos relembrados disso? Lucas, capítulo 6. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? No nosso boletim de hoje você tem um texto maior sobre isso daí. Agora, é o tipo de versículo que você não precisa botar a mão no queixo, dar uma de intelectual dizendo qual será a exegese desse texto. É exegese que estamos usando um título para o Senhor que não faz jus àquilo que nós vivemos. Acabou. Parabéns. Não tem muito o que você explicar. Não estou vivendo aquilo que meu Senhor falou. Uma coisa que eu abordo no artigo do boletim de hoje é que a palavra Senhor, ela caiu no coloquial, né? Então, Senhor e outras coisas que vieram de Portugal. Então você é um chefe, chefão mesmo. E aí tem um senhor de 60 anos que trabalha para você, ele é mais novo que você. Pô, ele é mais velho que você, mas é um subalterno. Você o chama de senhor, por causa da idade. Mas quem obedece a quem é o contrário. É o idoso que, não é tão idoso assim, né? O mais velho que obedece ao mais novo. Quer dizer, a palavra perdeu o significado na nossa língua, de certa forma. Então, a própria palavra dona, né? Estou assistindo uma série maravilhosa sobre a história do Brasil. Ela estava falando sobre Dona Leopoldina, né? A esposa de Dom Pedro I, primeira imperatriz do Brasil. Naquela época, você não saía na rua chamando todo mundo de dona. Era um título de autoridade, era um título de poder, né? Na rua era voz vencer mesmo, e olhe lá. Enfim, a grande questão, meus irmãos, aqui no texto que nós acabamos de ler, não é assim não. A palavra é soberano. Você pode até dar uma adaptada no versículo e dizer: por que vocês me chamam de soberano, soberano, e vocês não se submetem? Vocês não fazem aquilo que eu mando, aquilo que eu digo. Outro texto, João 14, 23 e 24. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viveremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. 1 de João 2, 3 e 4. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. 2 João 1, 6. 2 de João. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Então, os textos de João, meus irmãos, eles têm dois conceitos que nós geralmente falamos e cantamos com muita facilidade. Eu amo a Deus. A gente até canta, né? Tinha uma música de um determinado grupo que repetia: Jesus, eu te amo 300 vezes. Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. Maravilha, que lindo. O outro conceito é de conhecer a Deus. E o texto liga o amor a Deus e o conhecer a Deus ao quê? Obediência. Isso não é tão difícil de compreender, meus irmãos, porque qualquer pai, certo? Tudo bem, pai, mãe, filho, todo mundo é bom ouvir um eu te amo, né? Mas qualquer pai, qualquer mãe, junto com o eu te amo, quer ouvir o quê? Obediência. Não, seria até estranho um filho que vive fazendo
coraçãozinho com a mão. Ah, paizinho lindo, como eu te amo. Mas vive em desobediência. Não faz sentido. Não bate. Como que o nosso Deus seria diferente? E olha só que coisa interessante, irmãos. Quanto mais eu conheço uma pessoa, especialmente se essa pessoa é muito boa, né? E o nosso Deus é muito bom, nós o amamos mais. Ora, a lógica significa o quê? Que o meu amor está em crise para com Deus, porque o meu conhecimento, a minha intimidade, o meu relacionamento com Ele está pouco. Porque já temos uma dificuldade, irmãos, eu não sei bem se isso é necessariamente uma dificuldade, mas ok. Que nós estamos nos relacionando com uma pessoa que nós não podemos ver. Temos absoluta certeza da sua existência, mas não podemos ver. Nós não podemos chegar e dizer, e aí Deus, como é que você está? Bom dia. É um relacionamento completamente diferente do que com outro ser humano. Não é isso? Agora, para pensar. Lembra daquele seu amigaço, que aí você mudou do seu estado, boa parte da nossa igreja é de imigrante, ou ele mudou aqui de Boa Vista, de Roraima, se você é daqui, e você criou uma distância. Porque faltou o quê? Convivência. Faltou contato. Vai dar um grande carinho, né? Mas não é a mesma coisa. Mesmo na era digital, há um distanciamento. Meu ponto aqui, irmãos, talvez eu esteja dando voltas muito grandes até para dizer, a gente precisa gastar tempo com Deus. Não tem alternativa. Não tem mesmo. É cercar nossa vida do reino. Nós já estamos cercados do outro reino. É no trabalho, né? É no noticiário, é na faculdade. Nós precisamos contrapor isso com lavar santificador da palavra, com boa música de adoração, com boas leituras, nos cercar do reino para conhecer mais Deus. E olha, já vou lhe advertir, você vai comprar aquele livro recomendadíssimo sobre a pessoa de Deus e você vai ler um monte de coisa que você já ouviu antes. Mas como eu estou repetindo aqui diversas vezes, você precisa ser lembrado disso. Porque é só quando nós temos, irmãos, um bom conhecimento cognitivo de Deus, que o relacional, o cotidiano, o circunstancial, começa verdadeiramente a fazer sentido. Se você não tem um bom conhecimento cognitivo de Deus, quem é Deus na palavra, quando você passa por experiências com Ele, você tem dificuldade de interpretar essas experiências, porque falta a você a base, que é o caráter de Deus, a pessoa de Deus, a personalidade de Deus, que faz você compreender bem o que Ele está ou não está fazendo. Para nós sairmos desse quadrado inicial, vamos ler 2 Coríntios 3, 5, 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Ok. A palavra de Deus fala que nenhum de nós vai ser julgado. Isso é verdade. Nenhum de nós vai ser julgado para a vida ou para a morte eterna. Nenhum de nós salvos, é claro, né? Agora, isso não significa que não tenha um julgamento. Só que esse julgamento, irmãos, do texto, ele é um julgamento diferente. O termo usado aqui era o lugar onde o atleta, né, o vencedor, os vencedores, eles subiam para receber a sua premiação. Era o bema, né? Era uma plataforma onde o atleta subia para receber lá a sua coroa. Eu ia botar a falar medalha, mas na época não era medalha, né? Se fosse hoje, a sua medalha, seu reconhecimento. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar e assim por diante. Bem, tudo, irmãos, que nós fizermos será avaliado. Outro texto que você pode juntar a esse é o texto de 1 Coríntios 3, em que ele fala que tudo vai passar pelo fogo. A ideia aí, obviamente, não vê necessidade de literalidade, não vamos literalmente passar pelo fogo, mas a ideia de que o fogo faz o que com madeira, palha e feno? Acaba, né? Destrói completamente, sobra nada, cinzas. Mas o que faz, por exemplo, com ouro, prata, etc., que é o que está no texto de Coríntios capítulo 3, purifica, né? Então
Cada um de nós já viu isso em alguma situação, num estudo, num vídeo ou na escola, como que o ouro é colocado em altas temperaturas, né? E a impureza se destaca e a pessoa pode tirar aquela impureza e fica ali o ouro puro, né? Ouro puro de Ofir, isso é mais precioso. Não, deixa eu falar. Então, o ponto aqui, meus irmãos, é que a obra que fica é aquela que pode ser avaliada nas suas motivações, de como é feito, e tudo isso nós seremos recompensados, ok? E a prática da palavra está diretamente ligada a isso, ok? Número 1, Romano aí. Você é salvo pela graça de Deus e não pelas suas obras. Mas você foi criado em Cristo para as boas obras. Nós conhecemos muito bem o texto de Efésios 2, 8 e 9. Mas às vezes a gente esquece de ler o 10. Toda vez que você lê Efésios 8 e 9, leia o 10 também. É o fechamento do raciocínio, certo? Vamos lá. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não veio de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Esse versículo 10, irmãos, é muito interessante porque Paulo usa um termo que significa manufatura, artesanato. Nós somos esse artesanato de Deus, preparado para as boas obras. O que dá a entender desse texto é que nós não somos feitos, já seguindo a lógica do texto, numa linha de produção. Não é isso? A linha de produção sai tudo igualzinho. Sai tudo aquela chapa que faz pá, 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 um modelo faz igual todos, né? Só vai sair diferente se sair com defeito. Sair com defeito é tirado dali. A ideia é diferente, até porque não havia linha de produção no primeiro século. A ideia é que Deus nos fez de forma pessoal e com propósitos diferentes para boas obras. E o texto ainda diz que Ele as preparou antes de nós existirmos, até mesmo de nos convertermos. Ou seja, existe, irmão, propósito para a sua vida. Existe objetivo para a sua vida. As nossas irmãs do curso Tito 2, com muita propriedade, têm revisto os seus conceitos sobre qual é o propósito, em particular, para a mulher no mundo, no reino, na igreja, na família, não é isso? Ora, o grande problema de muito casamento hoje é a disfunção, especialmente do casal. Muitas vezes do filho também. Em grande parte, a disfunção dos filhos tem a responsabilidade inicial com os pais. Um artigo que eu li há uns anos atrás, secular, falava da síndrome do reizinho. Qual era isso? Filhos que praticamente achavam que os pais estavam fazendo um enorme favor de tê-los, né? Ou eles estavam fazendo, na verdade, um enorme favor aos pais de estar naquela casa. Estavam sendo criados como, literalmente, reizinhos na casa. Não, no artigo que eu li, né, tinha uma ilustração de 2 adultos ajoelhados, prestando aquela reverência, né, assim com o joelho só e tal. E tá o menino na frente com aquela roupa aquela capa vermelha, coroa e tudo. Mas isso começa da onde? Uma distorção de valores, de papéis, né? Por outro lado, eu gostei muito quando assisti um episódio de um seriado há muitos anos atrás, de uma família no seriado, né? E o filho, pressionado pelos pais, o que ele ia fazer na vida, né? O filho falou: pai, eu decidi. Você é rico, mamãe é rica, ele era médico, ela era advogada, né? Bem de vida. Eu não vou trabalhar não vou para a faculdade não, vou ficar em casa, já me decidi. E o programa era uma comédia, e só a cara do pai, que era o Bill Cosby, você já morria de rir, porque você já via que lá vinha a pedrada, né? Aí ele falou assim: filho, deixa eu lhe corrigir uma coisa. Eu e sua mãe somos ricos. Você não tem de cair morto. Então, vai estudar, porque daqui a 4 anos eu quero você fora da minha casa. É engraçado, irmãos, mas depois do que você viu alguns meses atrás, que um casal de idosos foi à justiça para tirar o seu filho de 40 e tantos anos de dentro de casa, você vê que a comédia do Bill Cosby não estava falando de algo tão ruim assim. Uma inversão de valores.
Você olha a palavra de Deus, irmãos, você vê, né, uma sociedade com os papéis no Antigo Testamento muito bem definidos. Você tinha a idade em que o rapaz era reconhecido como homem. Você tinha a idade quando ele tinha que ir para a guerra. Ele não tinha opção, a não ser que fosse aleijado, amalucado, qualquer coisa assim. Deu idade, 20 anos, meu amigo, já está com tua espada? Pega o rumo aqui que os amalequitas estão esperando. Não tinha escolha. Não tinha negócio de alistamento. Era todo mundo. Né? Todos os homens. Você tinha responsabilidades, né? Inclusive de sustentar a casa. Papéis muito bem definidos. Hoje em dia nós estamos, irmãos, a sociedade está questionando esses papéis. Questionando a ordem das coisas. E querendo colocar todo tipo de ordem diferente daquilo que seria a lógica da palavra de Deus. Muito bem, tudo isso, irmãos, dentro desse versículo 10, há um propósito na nossa vida. O que Deus quer que eu faça, certo? Então, quando o seu filho chegar, pai, eu acho que Deus quer que eu coloque uma mochila nas costas e viaje pelo mundo. Você vira para ele e diz, olha, é possível, porém improvável. Propósitos, irmãos, tem a ver com realizar algo de valor. Você não precisa que seu filho seja famoso nem você. 99% do cristianismo é anônimo. Não é verdade? Para cada Spurgeon e Hudson Taylor que existe, você tem 1 milhão de anônimos. E são os anônimos que causam grande impacto no reino. Mas esses anônimos, em boa parte, estavam fazendo aquilo que Deus queria para a vida deles. Vamos ler também, irmãos, Tito 2, 11 a 14. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. A mensagem de sábado retrasado não foi gravada, né? Mas talvez já seria mais fácil para todo mundo assistir ou ouvir e ver a exposição desse texto. Mas a parte mais importante, irmãos, é para o que ou como nós fomos chamados a viver. De maneira sensata, de maneira justa, de maneira piedosa. Então, se você quer saber, para começar, se você está no caminho para cumprir o propósito de Deus, você está vivendo de maneira piedosa? Você está vivendo de maneira sensata? Botar a mochila nas costas e sair pelo mundo é viver de uma maneira sensata? Viver de uma maneira fora da palavra de Deus vai ser viver de uma maneira justa e piedosa? Então veja bem, meus irmãos, o mapa de Deus está aqui. Ou melhor dizendo, está aqui. Cabe a nós mergulhar, investigar e dizer, Senhor, como que isso aqui vai ser aplicado na minha vida? Como que isso aqui vai ser vivido na minha vida? Como que eu vou viver? O mesmo versículo, irmãos, vai ter uma aplicação, vai ter uma consequência para o pai, outro para a mãe, outro para a esposa, outro para o esposo, para a filha, né? Aplicações que vão influenciar a sua vida prática. Talvez se nós pegássemos o devocional de hoje, ou de ontem, tanto faz, de anteontem, e cada um viesse aqui no microfone, diante desse texto, a minha aplicação pessoal foi, e nós trouxéssemos 20 pessoas, nós teríamos 20 aplicações bem diferentes. 20 circunstâncias bem diferentes. Mas a palavra está direcionando o propósito de Deus para cada uma dessas pessoas. Bem, você não é apenas salvo, você também é justificado, ou seja, declarado justo pela fé. Gálatas 2,16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei.
Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Aquele parênteses ali é importante, meus irmãos, porque o que acontece na nossa justificação, a gente falou isso bastante no retiro passado, né? A aula sobre justificação está online, está no canal. O que nós falamos bastante no retiro sobre justificação é como que isso é uma declaração sobre o culpado. A nossa culpa ainda está lá. Eu não fiz nada, eu não fiz algo que me tornasse justo. Eu não paguei pela minha culpa, mas ela é coberta pela justiça de Cristo. Então, a culpa, o efeito dela é anulado, a condenação é anulada pela justificação, porque os méritos de Cristo, aquilo que Ele conquistou, são creditados na minha conta. Isso a gente falou também na palestra do retiro, né? Eles são colocados numa conta que estava no vermelho, que estava no negativo. Isso é importante, meus irmãos, por quê? Porque diante da sua caminhada para viver o propósito de Deus, para viver essas obras do ponto 1, aqui e acolá, a sua carne, Satanás, né, vai chegar e dizer que você não consegue. Desista. Você não é digno. Quem é você para viver isso daí? Então, todas essas acusações, irmãos, ele está fazendo o trabalho dele. Então, não se aperreie com o diabo, porque o diabo vai ser sempre o diabo. Esperar outra coisa dele é tolice. Por isso que as verdades da palavra de Deus, entre elas, quem eu sou, lembra que a gente falou também agora há pouco de quem Deus é? Mas as outras verdades, irmãos, sobre quem eu sou também são extremamente importantes. Porque isso, meus irmãos, fortalece a minha fé, me dá confiança de que eu consigo, em Cristo, viver aquilo que a palavra diz que eu devo viver, por causa da obra que Ele já realizou na minha vida. Então, quando eu dobro os meus joelhos, eu não preciso ficar duvidando ou pensando, será que Deus vai ouvir minha oração? Será que eu posso orar? Será que eu sou digno? Eu já vou lhe adiantar. Não. Mas Ele é. Nós vivemos, irmãos, nesse paradoxo sempre. A nossa indignidade e a dignidade dEle. Graças a Deus que o Senhor nos recebe por causa de Cristo e não por causa de mim e de você. Então, quando a gente fala sobre justificação, é o fato de que eu posso chegar à presença de Deus completamente aceito. Para pensar. Olha aqui, irmãos, um raciocínio simples. Vamos supor que você pecou. Não precisa nem supor, porque você de fato pecou. Tá? Mas, a título da nossa ilustração, vamos supor que você pecou agora há pouco. Certo? Segundo a palavra de Deus, o que você tem que fazer? Confessar e pedir perdão, certo? Ora, para confessar e pedir perdão, você não tem que ir à presença de Deus? Como é que você faria isso se você continuasse indigno? Você está entendendo, irmãos? Nós temos que diferenciar o efeito circunstancial do pecado na nossa vida de um efeito permanente. O efeito permanente não existe mais. A cruz, a dívida, Colossenses fala sobre isso, a nossa promissória foi cravada na cruz. A dívida tetelestai, está paga, acabou. Então eu sou declarado justo porque agora, mesmo que eu cometa injustiças com I minúsculo, a justiça de Cristo com J maiúsculo me permite chegar até a presença de Deus a qualquer momento. Seus filhos, quando eram pequenos, já ficaram assim meio pelo canto porque fizeram alguma coisa de errado? O meu pai me dizia que eu costumava olhá-lo da quina da parede. Ficava olhando assim, ó. Aí ele chamava, não ia não.
De certa forma, irmãos, tem muito cristão que se relaciona assim com Deus. Nós somos aceitos no amado. Nós estamos com o caminho aberto para a sala do trono, para a presença de Deus. E a gente fica que nem menino barrigudo olhando pelos cantos porque aprontou. Em lugar de ir logo ao nosso Deus e Pai e acertar qualquer coisa que seja porventura necessário acertar na presença dele. Agora, irmãos, nós vamos entrar num ponto mais longo, ponto 3. Como filho de Deus, você é julgado com base na sua obediência à palavra de Deus e devidamente recompensado. Apesar dos versículos estarem aí, nós vamos ler na nossa versão, na NVI, e aí você pode, inclusive, fazer uma comparação do que está na apostila com aquilo que vai ser lido e comparar, né, algumas pequenas nuances de tradução. O significado permanece o mesmo. Letra A. O seu primeiro passo de obediência é aceitar a salvação ao Senhor Jesus Cristo. A sua resposta a Ele tem consequências eternas. Então ele está revisando algo que ele já falou, de que ninguém começa a mudança bíblica sem conversão. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, meus irmãos, como eu falei em uma outra ocasião, eu sei que são versículos batidos, certo? Mas você ficaria impressionado com o tipo de pergunta que algumas vezes alguns cristãos me fazem. Por isso que é importante, irmãos, não ficarmos apenas em questões altamente intrincadas da teologia. A gente pode até dar uma passeada por lá, mas de vez em quando repetir o básico. O que o texto do versículo 36 disse? Que só há vida eterna no Filho. Eu já ouvi crentes de 30 anos de Igreja Batista. 30 anos. Pastor, mas e aquele índiozinho lá, coitadinho, bonzinho, lá na aldeiazinha, na matinha? E ele está condenadozinho? O que o texto acabou de dizer, meus irmãos? Não precisa ser o índiozinho, o empresáriozinho, o mendigozinho. Não há. Pedro vaticina em Atos 2 de maneira: não há salvação em cima do céu, nem embaixo na terra. Nenhum outro nome, a não ser o nome de Cristo. Qualquer postura, irmãos, diferente, não é a fé ortodoxa, não é a fé apostólica. Homens não morreriam para pregar uma alternativa. Homens não morreriam para pregar uma opção, uma escolha. Eles morreram porque era a única opção e continua sendo. João 5, 28 e 29. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. E aí, meus irmãos, no capítulo, esse é 5, 28 e 29, né? Esse. Como é que você começou lendo? Ah, tá. Por isso que eu fui perdido aqui, porque tem um versículo a mais. Então, João 5, meus irmãos, fala, é claro, da realidade, a continuação daquele que se converteu, a ressurreição. Isso é outra coisa interessante. Já reparou que muita igreja fala pouco da ressurreição? Você sabia, irmãos, que eu levei anos para compreender que a teologia do Maurício de Souza, do Cebolinha, não estava certa? Eu demorei anos para entender que depois da morte, eu não ia ficar vestido de branco, pulando de nuvem em nuvem, tocando harpa, num coro celestial a vida inteira.
Eu demorei anos para entender sobre a ressurreição do corpo. O que deveria ser óbvio, porque o nosso Senhor ressuscitou. Então hoje, irmãos, literalmente, há hoje um homem ressuscitado nos céus. Entendeu? Um homem de carne e osso, glorificado. Mas segundo ele desafia Tomé a tocar nele, ele não era uma visagem. Ele não era um fantasma. Ele não era uma alma penada. Não era um espírito. Nosso Senhor ressuscitou em corpo. E essa, irmãos, é uma parte importantíssima do Evangelho. Tanto que, em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo, ao explicar o Evangelho, vai dizer que o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, segundo o Evangelho. Quando Paulo prega em Atenas, irmãos, vai tudo bem, até que ele fala da ressurreição dos mortos. Que essa é a parte, talvez, para o homem moderno, tanto quanto era naquele tempo por outros motivos, talvez mais difícil de compreender e aceitar. Que o Evangelho tem um apelo para depois, não para agora. Dá para entender por que a igreja neopentecostal enche tanto? Dá para entender por que a igreja que tem uma mensagem pragmática enche tanto? Porque eles oferecem a sua melhor vida agora. Fala-se ainda menos de céu e de eternidade. Quando você lê os estudos, os ensinos, irmãos, dos puritanos, há uma compreensão de que o sofrimento faz parte da vida cristã. Isso está ausente de muita pregação hoje. Não bate com a teologia da prosperidade. Não bate com o evangelho do bem-estar. Não bate com a sua melhor vida agora. Não pode ter sofrimento, né? Não pode ser assim. Tanto que a plaquinha da vizinha ali diz o quê? Deixe de sofrer. Ora, quem não quer? Alguém aqui acordou hoje de manhã, Senhor, ontem sofri pouco, me dá mais. Alguém? Não, né? Então o apelo, irmãos, o marketing deles, se é apenas para atrair as pessoas como estão, sem conversão, está certa. Está certo. Pelo menos são sinceros, né? Cada um oferece aquilo que tem. Se não tem o evangelho, não ofereça o evangelho. Mas se você tem, vai ser para transformação de vida. Vamos seguir, irmãos, nos textos. Atos 17, 30 e 31. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Esse texto é interessante, meus irmãos, porque Paulo está pregando, e olha o que ele prega, irmãos. Arrependimento, julgamento. Eu ouvi de pessoas nos últimos anos, agora, de que o homem de hoje é muito sensível. Ui! Você não pode falar para ele sobre pecado. O homem de hoje fica ofendido. É a geração floco de neve. Qualquer calorzinho derrete. Nós temos, irmãos, essa falsa ideia de que o homem mudou tanto nos últimos 2000 anos que você tem que mudar a mensagem do Evangelho. A mensagem continua a mesma. Essas palavras aqui necessariamente não estavam sendo ditas com o dedo em riste e uma carranca e uma voz. Não. A verdade não precisa ser acompanhada de antipatia. Mas ela não pode ser diluída. Não pode ser diluída. Quantas vezes, meus irmãos, eu trabalhando secularmente, eu descobria que um cliente meu... Olha, você é pastor, né? Eu sou. Pois é, rapaz.
estou frequentando a igreja tal. O camarada era todo errado. Eu falei, amém, né? Vamos ver, vamos esperar. Passava 1, 2 anos, 3 anos, a vida continuava a mesma. Mulherengo continuava mulherengo. Ficar desonesto continuava desonesto. Quem não quer uma pregação que me permite continuar a mesma coisa? Cumprir minha obrigação religiosa, dependendo da igreja, ouvir boa música, né? Nós tínhamos uma pessoa que frequentava nossa igreja há anos e anos atrás, e nunca se converteu, que ele mesmo falava, eu prefiro estar aqui com os meus filhos, porque aqui o ambiente é melhor. Mas não conseguiu ficar, porque eventualmente a sua natureza pecaminosa foi maior do que até o desejo que seus filhos tivessem um bom ambiente social para conviver. Não preciso nem dizer que os filhos dele não estão necessariamente muito bem hoje. Assim, o Evangelho, irmãos, passa por arrependimento e mudança. Começa, né, na nossa vida dessa maneira. Dá uma olhada agora, meus irmãos, nesse texto. Acompanhe a leitura de Romanos 2, 5 a 10. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego, mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. É claro que esse texto, irmãos, aí é que é a vantagem de você ter um conhecimento mais amplo da palavra de Deus, né? É claro que esse texto não está falando sobre salvação pelas obras. Ele está falando do versículo 10 de Efésios 2. Você vive fazendo bem, você vive desta maneira porque você passou pela primeira parte, foi salvo pela graça, né? Você é salvo e aí depois você persiste em fazer o bem, ok? Então ele está fazendo um contraste entre aquele que, tendo conhecido a Cristo, vive uma vida para agradá-lo, e aquele que nunca conheceu a Cristo, pode até viver na igreja, mas vive na verdade uma vida de corrupção. Mais importante ainda, irmãos, é como o texto bate o martelo. O mundo está separado entre dois grupos. Enquanto o pessoal fica fazendo divisão entre sexos, entre raças, entre posição social, nada disso tem relevância eterna. Nada disso. O que tem é ter Cristo ou não ter Cristo. É isso que realmente determina o julgamento de Deus. Romanos 6, 23, versículo muito conhecido. Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. De novo, divisão em duas partes. Aquele que recebe o dom gratuito de Deus, ou aqueles que recebem, e aqueles que vão experimentar a morte eterna. Certo? Essa é outra questão, meus irmãos, que eu acho incrível. Determinado pregador, lá de São Paulo, de maneira muito sutil, nega a existência do inferno e a condenação eterna. E supostamente é batista. E a igreja dele está cheia. O que eu acho mais admirável é a quantidade de gente que eu conheço e sei por A mais B, que passaram por igrejas boas, com EBD, foram até mensageira do rei, embaixador do rei. Algumas dessas pessoas que eu sei fizeram até seminário, algumas conosco. E estão lá, admiradores desse determinado pregador, mas não conseguem enxergar ao falso ensino. Então você vê, meus irmãos, não é perda de tempo repetir Romanos 6, 23 numa manhã de domingo, uma manhã chuvosa. Porque aqui e acolá você vai ler um artigo e você tem que ter a capacidade de lembrar do texto bíblico e combater o erro no artigo, no livro, no vídeo, no que quer que seja. Certo? E não usar de sofismas para interpretar a Bíblia. 2 Tessalonicenses 1, 7b e 8.
Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. O que precisa de interpretação esse texto, meus irmãos? Você só adultera esse texto se você atropelar qualquer regra básica de hermenêutica. O texto não está dizendo? Aí alguém vai mudar o significado de evangelho, né? Vai mudar o significado do que é conhecer a Deus e não conhecer a Deus, e assim por diante. Mas o texto é claro. Eu acredito, meus irmãos, essa é uma posição pessoal, que Deus é tão justo que eu concordo que Ele não irá julgar as pessoas com o mesmo peso, mas Ele irá julgar as pessoas. Já que você se preocupou tanto com o índiozinho, eu não acho que Deus irá julgar o índiozinho e Hitler da mesma maneira, mas ambos serão julgados. Não há como escapar dessa segunda parte. E o nosso papel, meus irmãos, é pregar o Evangelho e ser muito gratos, porque não estamos mais na situação de condenação. É só o que nos resta. Para terminar, irmão, 2 de Pedro 3,9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Muito bem. Então, Ele irá cumprir a sua promessa e muitos, infelizmente, irão depois dela perecer. Vamos seguir, meus irmãos. Letra B. Bênçãos pela obediência e julgamento, seguido disciplina pela desobediência, sempre foram parte do plano eterno de Deus. Ora, se Deus age assim aqui, como é que Ele não agiria na eternidade? Vamos começar, irmãos. Deuteronômio 11, 26 e 28. Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje estou dando a vocês. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje ordeno a vocês, para seguir deuses desconhecidos. Diante daquilo que nós estamos estudando em Juízes, esse versículo é verdade ou é mentira? Olha o que acontece com a sociedade israelense. Israelita é hoje. Olha o que acontece com a sociedade israelita diante da desobediência. Há maldição pior do que você viver subjugado dos seus inimigos, sendo, em muitos casos, mais poderoso do que eles. Por quê? Porque desobedeceram aos mandamentos do Senhor. Veja bem, meus irmãos, se você pular de um prédio, você vai se esborrachar lá embaixo. A lei da gravidade não depende de você acreditar nela ou não. É uma lei física que sempre vai funcionar. Pulou de um prédio, virou chiclete lá no asfalto. Acabou. Tem para onde correr. As leis espirituais, irmãos, funcionam da mesma maneira. Quando a palavra de Deus nos orienta sobre um curso de ação e nos adverte das consequências da alternativa, sinta-se avisado. Israel esqueceu disso vez após vez após vez. Eu estava lendo há um tempo atrás na leitura anual, né? Todos nós passamos por isso, pelos dias de Josias. Rapaz, ele fala lá, não se comemorava a Páscoa da maneira correta desde os dias de Davi. Olha quanto tempo já tinha passado. Eu fiquei pensando, o que tem na cabeça desse pessoal? É a festa mais importante da religiosidade judaica. Israel, meu irmão, contava com a longanimidade do nosso Deus, a paciência do nosso Deus. O Deus, nós vimos semana passada, que não podia mais suportar o sofrimento de Israel. Porque se não fosse isso, meus irmãos, eu acho que Israel não passava de Juízes capítulo 2. Já tinha acabado. Mas o aviso foi dado, e não foi só essa vez.
Salmo 62, 12. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que atribuirás a cada um conforme seu procedimento. Ou segundo as suas obras, tanto faz. Deus não é injusto com a sua própria maneira, irmãos, de nos tratar. Jeremias 17, 10. Eu sou o Senhor que sou no coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Pronto. O Senhor vê não apenas, olha que bonito, poxa, pastor, vai ter um galardão muito bom aqui, porque está no domingo de manhã ensinando e tal. Deus está vendo, meus irmãos, a atitude do meu coração. Deus não vê externo. Não é isso que ele fala para Samuel? Samuel impressionado com os irmãos de Davi. Não atente pelo seu tamanho, não atente porque ele é forte, bonito. Eu só estou ilustrando, irmão. Acabou os filhos? Tem Davi, mas é menino. E aí Davi entra, o que Deus fala de novo para Samuel? Esse aqui eu escolhi. E a história comprovou que Deus estava certo. Né? Então, ponto, meus irmãos, aqui eu esquadrinho, eu examino os corações, diz o Senhor. E Ele recompensa pela sua atitude, pela minha atitude. Eclesiastes 12, 13 e 14. Agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Essa última parte é bem importante, né? Tudo que está escondido. Então é possível, meus irmãos, que eu me iluda, que você se iluda, que nós nos iludamos, de que apenas porque não é de conhecimento do meu cônjuge, dos meus filhos, dos meus pais, dos meus amigos, dos meus irmãos, pouco importa, que aquele erro tem menos peso, tem menos valor. A palavra de Deus acabou de dizer que Deus, para Ele, tanto faz como tanto fez. Ser público ou não ser, para Deus é a mesma coisa. Ele vai trazer a juízo, vai trazer a julgamento. Mateus 12, 35 e 37. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras vocês serão condenados. Estou lembrando do texto lá de Tiago que fala da língua, né? Com ela nós louvamos a Deus e amaldiçoamos os homens. Então realmente, meus irmãos, se tem um ditado popular que cabe bem com a vida cristã, que rapadura é doce, mas não é mole. As armadilhas, que a nossa carne mesmo se aproveita. Né? Foi Deus que colocou as armadilhas para nós. As armadilhas e os poços de areia movediça no nosso caminho são inúmeros. Temos que vigiar nossos olhos, vigiar nossa boca, vigiar nosso pensamento. Viver a vida cristã de maneira ao vai da valsa simplesmente não funciona. Como você vê, meus irmãos, não é que os puritanos provavelmente estavam certos. É uma vida de relativo sofrimento. Quais são algumas ilustrações da vida cristã? Carregar a cruz, morrer, pular e dançar na presença do Senhor. Não, essa terceira não tem. Aquele que quer vir após mim, pule e dance na presença do Senhor. Não tem. Não existe. Como aquele versículo, né? Na presença do Senhor até a tristeza pula de alegria, né? Está lá em Inventares. Mas agrada. As pessoas gostam. Porque isso parece eximir de você, tirar de você a responsabilidade de uma vida. Aí sim está na Bíblia, né? De mortificação, de morte do eu. De questionar as suas escolhas, de questionar os seus procedimentos. Muito bem. Mateus 16, 27. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Novamente, né?
pessoal fala tanto como Jesus é amor, Jesus é bonzinho. Só querem o cordeirinho de Deus que tira o pecadinho do mundinho. Não querem outro. Ele não é só o cordeiro, ele é o leão. Ele não vem mais como cordeiro, irmãos. Acabou. Ele continua sendo o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas a manifestação dele, a partir de agora para o mundo, é outra completamente diferente. Nós conversávamos ontem brevemente como que no milênio não vai ter essa de, entendi a sua proposta de governo, Senhor Messias, né? Rei soberano de tudo. Mas aqui na Austrália, a gente vai fazer diferente. Rei, tá? Vai fazer aqui, não é? O Senhor será soberano sobre toda a terra, Isaías diz, e ele converterá o arco de flecha e a lança em enxadas. Acabou, agora é do jeito dele. Certo? Não tem escolha. Não tem opção. Então não tem cordeiro nesse cenário, né? Ele é o leão que vem rugindo e vem rugindo forte. Bem, seguindo agora para Paulo, meus irmãos. 1 Coríntios 3:8. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. O texto que a gente falou agora há pouco sobre o ouro, prata, feno, né, e passar pelo fogo, e mostra como que o trabalho de Deus será recompensado. 2 Coríntios 5:10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Já falamos sobre o Bema, né, o tribunal de recompensa. 11:14-15. Isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. O fim deles será que as suas ações merecem. Uau! O pessoal que só decora da Bíblia inteira, especialmente 1 de João, Deus é amor, tá roubado, né? Porque não bate com isso daqui. Irmãos, nós estamos num mundo tão complicado que eu já ouvi mais de uma vez quando a gente fala sobre essas facetas de Deus. Esse não é o Deus que eu acredito. É self-service. É gourmet aqui, não. Isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Né? O pessoal só quer a parte que lhe agrada da Bíblia. Ele faz uma leitura dos atributos de Deus, fazendo, na verdade, um Frankenstein, né? Do que ele quer, do que ele não quer. Alguém uma vez ainda chegou no meio do caminho, e também está errado, né? De que o atributo de Deus do amor é bem grandão, da ira é bem pequenininha. Não. Todos os atributos de Deus estão em perfeito equilíbrio. No caso, não era a ira, que a gente estava falando, a justiça. O amor de Deus é grandão, mas é muito maior que a justiça, na concepção dessa pessoa, porque agrada isso. Vem de livro. O Deus de grande amor e moderada justiça. Quem não quer isso, né? Um Deus que passa a mão na cabeça. Um livro desse ia sair da prateleira rapidinho. Porque no fundo, irmãos, o ser humano sabe que aquilo não é verdade. Mas lhe conforta mais ler a mentira do que se conformar à verdade. Colossenses 3:23-25. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça. Não haverá exceção para ninguém. Pronto. Julgamento novamente, e o padrão é: faz ou não faz para a glória de Cristo. 1 de Pedro 1:17. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Muito bem, vamos dar uma adiantada aqui. Apocalipse 2, vamos ler os 4 últimos textos, não são todos de Apocalipse 2, 3, 14 e 20. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Apocalipse 3. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Senão, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Os dois primeiros textos, juízo dentro da igreja. Certo? Capítulo 12 e capítulo 3 de Apocalipse são as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Então, o juízo daí não está vendo no mundo não, irmãos. Está vendo dentro da igreja.
por causa dos pecados dessas duas igrejas em particular no nosso texto aqui. Apocalipse 14. Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito: Sim, eles descansarão nas suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Pois as suas obras os seguirão. Tem aquela velha história que o pessoal fala que chegou no céu, né, e o camarada era muito rico aqui na terra e tal, chegou no céu, o anjo levou para um lindo casebre. Bonito, né? Aqueles cottage ingleses, né? Com trepadeiras e tal. Bonito, confortável. Lareira. Irmãos, é uma história, tá? Não sei se tem lareira no céu, acho que não. O ponto aqui da história é que no caminho ele passou por uma enorme mansão. E a mansão era do jardineiro dele. Então ele pensou consigo: ora, se meu jardineiro tem isso aí, imagine eu, né? Quando chegou, ele viu o pequeno chalé, o cottage dele. Ele questionou o anjo com todo respeito e disse: mas alguma coisa não está errada. A gente passou para aquela mansão e era do meu jardineiro. Aí o anjo falou: não, segundo aqui o meu tablet celestial, está tudo certo. E ele explicou para aquele homem rico: é que aqui a gente trabalha com o material que vocês mandam lá da terra. Eu sei, irmãos, é só uma anedota, é só uma história, é só um folclore, uma fábula. Mas o ponto aqui, meus irmãos, é que nós não sabemos como exatamente será a sociedade na eternidade. Não é verdade? Nós sabemos que vai ter hierarquia, porque o próprio Senhor Jesus fala sobre o maior e o menor no reino dos céus. Então, diante disso, eu não sei se a palavra seria essa, mas eu quero despertar em você, e eu estou para escrever inclusive um texto sobre isso, uma santa ambição. A ambição, meus irmãos, sobre o reino onde você de verdade vai viver, mesmo que você viva aqui 90 anos, certo? E daí? 90 anos vão passar menos no piscar de olhos na eternidade. Nós vamos estar lá 90 milhões de anos e ainda não estamos ainda nem no começo da eternidade. Será que nós estamos realmente lidando com a nossa vida da maneira correta? É por isso que Jesus nos adverte: acumulem tesouros nos céus e não aqui. Aqui viva o suficiente para se manter, para ter uma vida, né, dentro da sua possibilidade, bem suprida e tudo mais. Mas aonde está de verdade o seu tesouro? Apocalipse 20. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. 22. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Essa palavra recompensa é a velha e conhecida palavra na revista atualizada, né? Galardão. A Envie traduz por recompensa, que é muito mais fácil de entender, porque galardão eu tive que ter explicado para mim o que significava galardão, porque ninguém vive dizendo assim no Brasil de hoje, né? Então, recompensa, irmãos, é parte da volta de Cristo, é parte integrante da nossa vida eterna. Letra C. Deus abençoa de modo constante aqueles que têm por hábito responder obedientemente à sua palavra. Vamos começar a ler desde o começo de novo. Deuteronômio 28, 1 e 2. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Eu não sei, meus irmãos, eu sei que a gente provavelmente faria tão ruim ou pior, mas é muito entristecedor ver tamanhas promessas e hoje está tendo uma percepção como nós estamos tendo do livro de Juízes, né? É como se, olha, obedece aí que eu vou te dar tudo. Tá, vou desobedecer porque eu quero ter nada. É muito, meus irmãos, estranho como é que a mente nossa do homem funciona. O texto está dizendo, o Senhor dizendo: eu vou colocar vocês acima de todas as nações. Você já imaginou, irmão, se Israel tivesse obedecido? Veja bem, irmãos, nunca Deus pediu perfeição. Deus conhece o ser humano. Nunca. Você acha, irmãos, que Deus ia pedir assim: olha, eu vou cumprir esse texto aí de Deuteronômio 28, se vocês forem perfeitos? Isso não existe. E nosso Deus sabe disso. Tanto que é por isso que no próprio sistema sacrificial judaico, mosaico, melhor dizendo,
tinha a questão do perdão. Tinha um Yom Kippur, o dia da expiação. Deus já sabia que eles iam errar. A questão, meus irmãos, não é errar. Isso vale para nós hoje. A questão é continuar no erro. A questão é o pecado não lhe incomodar. A questão é o pecado não trazer a você constrangimento diante da convicção que o Espírito Santo traz. E eles também passavam pela mesma situação. E quando nós estamos vendo o juízo, irmãos, vão de mal a pior e de mal a pior. E hoje, inclusive, vai acontecer coisas que a gente vai dizer assim, o que está acontecendo? Como que esse povo não percebe a espiral constante de queda que eles estão? É como diz um antigo professor meu, irmãos, o pecado emburrece, e muito. Salmo 119. Os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Os que amam a tua lei desfrutam paz. Agora é bom você compreender, meus irmãos, que não é falta de conflitos e problemas. Mesmo nos tempos áureos de Israel, de toda a bênção que Deus dava, o luto acontecia, a doença acontecia, pessoas perdiam filhos, né? A vida continuava, a vida é assim. A enorme diferença é que não aconteciam o mal causado pelo pecado, o que é uma enorme diferença. Isaías 1, 29, 19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Esse é um versículo, irmãos, que infelizmente é trazido, né, para o uso aqui na Nova Aliança e é completamente equivocado. Mas para Israel era exatamente assim. Se eles obedecessem, iriam comer o melhor desta terra. Ou seja, se obedecessem, iriam comer o melhor que Deus tinha para aqueles dias, Ele daria para o seu povo. Muito bem. João 1,12, agora no Novo Testamento. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 14, 13. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 15, 7. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. João 15, 7. Está errado. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será feito. João 15, 10 e 11. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa... Também não tem nada a ver. Se guardar os meus mandamentos... os originais foram corrompidos pelos copistas. Aqueles ali. Se guardar os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, meus irmãos, de novo, os textos de João vão dizer o quê? Obedeceu? Bênção. Tá? Talvez não seja a bênção que você quer. Aquela Mercedes não vai vir. Ok? Achando de um sorrisinho. Não é, viu? Não vai ter aquele... Não é o que você planeja como bênção, mas é o que Deus quer. Agora, meus irmãos, eu não sei se você pode compartilhar desse testemunho comigo, mas quantas e quantas vezes eu vi as coisas na minha vida, na nossa vida, indo de uma maneira, sabe, aquele barquinho que está na superfície do laguinho, tão tranquila, calmo, sereno e tranquilo. Mesmo quando problemas aconteciam, e você percebe, irmãos, é o Senhor. É a bênção do Senhor. Não é outra coisa. Ela nos separa do barulho, da agitação do mundo, de uma maneira maravilhosa. É algo realmente incrível. 1 Coríntios 10, 13. Aí, esse é o texto básico que nós já lemos, vamos dar uma pulada, bem no começo, né? Em que toda tentação está dentro da nossa capacidade. Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Isso é muito interessante esse versículo, irmãos, porque eu já labutei em cima dele, inclusive pregamos alguns meses atrás, e eu entendo que ele possui tanto a aplicação circunstancial quanto eterna. Agora, qual? Aí depende da soberania de Deus. Explicando, nós vamos escolher o resultado das nossas ações, às vezes aqui, porém certamente sempre lá. O galardão já é garantido, a recompensa eterna, né? Diante daquilo que nós fizermos, o bem que nós fizermos. Mas muitas vezes, meus irmãos,
nós vamos receber aqui também. Inclusive, isso vale para o mal. Já viu aquela famosa frase? Aqui se faz, aqui se paga. Ela não é verdadeira. Vamos de novo falar de Hitler. Onde é que ele pagou o mal que ele fez? Ah, pastor, mas ele morreu num bunker. Segundo a história, tomou veneno para não cair prisioneiro e tal. Amigo, ele matou 6 milhões de judeus, fora 5 milhões de eslavos. Você acha realmente que tomar uma cicuta, ou sei lá, cianureto, ou o que quer que seja que ele tenha tomado, e está morto em 2 minutos, compensa o mal que ele fez? Humanamente falando? Para mim, não. Eu posso pensar na meia dúzia de outras coisas que talvez podia. Não, então, o ponto aqui, meus irmãos, é que aqui se faz o que se paga é uma premissa completamente furada. Completamente furada. Camarada matou, estuprou 100 mulheres. Aí é preso, pega 30 anos de cadeia. 12 anos depois está livre. Pagou? Pagou o quê? Se ficasse na prisão perpétua e jogasse a chave fora, não pagava ainda. Entendeu? Mas aí, para isso é que há a eternidade. O mais interessante, meus irmãos, é que a graça superabunda até na vida de um camarada desse. Em que realmente se convertendo, e é claro, né, o ateu pira num negócio desse. Realmente se convertendo, independente do que ele fez em vida, independente do que eu fiz em vida, a minha recompensa eterna é grandiosa. Mas ela, às vezes, acontece aqui também. Seguindo adiante, Tiago 1,25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Incrível a simplicidade da Bíblia, né? Vida calma, serena e tranquila diante da obediência à palavra, diante da submissão às Escrituras. Fazer, né, o que ela diz. Como o hino 301 do cantor cristão. Crer e observar. Tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Acabou. Deixa eu interpretar isso aqui. Como interpretar? Manda quem pode. Simples, irmãos. O que nós precisamos é realmente inculcar em nós mesmos essas verdades e vivermos aquilo que a palavra diz. Último texto desse ponto, 1 de João 3,22. E recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Esse texto, irmãos, lembra aquele ensino do Salmo 37? Agrade-se do Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração. De novo, teologia bíblica é uma bênção, né? Para você não atropelar o entendimento do versículo. Agrade-se do Senhor e Ele vai fazer tudinho que você quer, vai te agradar, vai te mimar. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está falando, meus irmãos, que quando eu me agrado do Senhor, significa que eu estou me adequando, formatando ao desejo, à vontade do Senhor. E aí eu paro de pedir pela Mercedes. Porque eu percebo que no propósito de Deus para a minha vida, para mim em particular, não tem sentido, não tem lugar comprar um carro de 250 mil reais. Sinceramente, irmãos, mesmo que eu tivesse o dinheiro. Aqui é uma questão talvez de ética cristã, e aí cada um talvez tenha uma opinião. Mas com tanto que existe na obra de Deus para fazer hoje, mesmo que eu tivesse o dinheiro. Você quer ver só, irmãos? Olha os irmãos que abençoaram a nossa igreja. Eles não podiam pegar aquele dinheiro e comprar um outro terreno? Não podiam pegar aquele dinheiro e comprar mais um carro? O que eles fizeram? Ouviram do nosso ministério, ouviram da obra da nossa igreja. Então a questão, meus irmãos, não é se você pode fazer uma coisa. É se diante do propósito de Deus, à luz da palavra, você deve fazer aquilo. Uma vez num lugar que eu estava trabalhando muitos anos atrás, o camarada estava vendendo cordão para homem.
E aí ele, né, tinha do bem fininho até aquele do MC Hammer, né? Desse tamanho assim, tá para quê? Não sei. Ele me ofereceu. Eu falei, olha, querido, número 1, eu não tenho nem dinheiro para comprar para vocês. Número 2, uma pergunta muito sincera. Para quê? Eu nunca cogitaria usar isso na minha cidade de origem, né? Porque ei, me assaltem, pelo amor de Deus, só que esse cordão grosso aqui no pescoço. Boa Vista, bem naquela época, talvez não. Eu já vi gente andando com muito ouro aqui na cidade, de boa, sem problema nenhum. Bem, hoje em dia, não sei se eu teria a mesma convicção. Mas ele teve dificuldade da minha explicação do pra quê. Pra que eu ia gastar 4 mil reais em um cordão que provavelmente ia me deixar com uma cara tão cafona, diga-se de passagem, né? Que ia ser o oposto do objetivo, né? Que geralmente um acessório é para enfeitar a gente, né? Deixar mais bonito. Porque eu ia estragar o que Deus já fez com tamanha limitação. Talvez o ponto é que para que eu ia comprar um negócio daquele e o camarada não compreendeu? Depois eu parei para pensar, né, ali na minha conversa, que estava atrasando meu serviço, porque às vezes é difícil você acertar com a chave Phillips do parafuso do computador enquanto você está conversando com alguém. Aí eu falei assim, o que eu estou tentando explicar para o camarada que não conhece a palavra, um princípio que ele não entende? E eu falei, não, mas é assim, né? Minha escolha, a sua escolha, tá ótimo, não tem problema nenhum. Fique até andando curvo, de tanto cordão você botar no seu pescoço, fique à vontade. Para mim, não funciona. A razão, meus irmãos, é simples. O que realmente agrada ao nosso Deus na nossa vida? E nós precisamos colocar isso sobre questionamento. Vamos para o último ponto, irmãos, e terminar, ele é bem curtinho. Só para relembrar, voltando aqui uma paginazinha, nós estamos neste ponto 2, né? Uma paginazinha não, várias, porque isso é bem longo. 3, desculpe. Como filho de Deus, você é julgado com base na sua obediência à palavra de Deus e devidamente recompensado. Letra D. Por amor aos seus filhos, Deus admoesta e disciplina aqueles que são desobedientes à sua palavra, para que possam ser restaurados ao caminho da justiça e na vida cotidiana. Está gravando não? Está de brincadeira. Por quê? Essa é aquela velha situação que eu não posso ver tudo, né, irmãos? Alguém tem que ver as outras coisas. Mas vamos lá. Deuteronômio 28:15. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje dou a vocês, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Salmo 32:3-4. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Por dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. 1 Coríntios 11:31-32. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. E, finalmente, agora, esse é o mais importante, talvez, irmãos. Hebreus 12:5-10. É o texto mais longo, mas é importante você prestar atenção, porque tem a ver, todos têm a ver, né? Totalmente com o que está lá no começo. Deus admoesta e disciplina aqueles que são desobedientes à sua palavra, para que possam ser restaurados ao caminho da justiça na vida cotidiana. Hebreus 12. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Acho que a parte mais importante é essa última afirmação, para que participemos da sua santidade. Então, amados, o erro, o pecado na nossa vida
atrairá a disciplina de Deus. É a lógica de pai e filho. O contrário seria Deus negando a sua própria natureza, e obviamente isso não iria acontecer. Então, enquanto estamos aqui, Deus vai tratando os nossos pecados, nossos erros, nossos desvios, para que nós possamos ser, como diz aqui no nosso enunciado na letra D, né? Restaurados ao caminho da justiça na vida cotidiana. Terminando, meus irmãos, Deus deseja que nós experimentemos essa mudança. E essa mudança, nós vimos hoje, está intrinsecamente ligada à sua palavra. Então, quando você achar que tem muito texto no estudo da confrontação, quando você achar que tem muito texto no estudo lá do Tito, quando você achar que fazer devocional todo dia, né, é um pouquinho assim, meio Caxias, né, meio chato, meio, né, demais, lembre-se, a palavra, é o principal instrumento de Deus para transformação e mudança na sua vida. Então, como eu costumo já falar várias vezes, eu nunca conheci alguém que tenha dito o seguinte: eu me desviei do evangelho, da igreja. Por quê? Eu li a Bíblia demais. Nunca. Tanto como eu ouvi, eu nunca vi alguém dizer eu orei demais. O contrário, muitas vezes. Porque a vida espiritual vai definhando sem o devido alimento. Amém? Bem, para essa semana, irmãos, que já chegamos ao final de uma lição, você deve fazer isso aí, certo? Estudar a lição número 6, Base Bíblica para a Mudança, que vai da página 95 até a 105. Ou seja, você não entra nas páginas do devocional diário, da tarefa, certo? Quando você está entre uma lição que acabou e a nova, você estuda a nova lição toda, depois você vai revisá-la entre um domingo e outro no seu devocional, aquilo que está na página 106 e 107, ok? Para a semana que vem, 95 até 105, ou seja, 11 páginas, só tem 7 dias da semana. Então você precisa colocar 2, 3 páginas por dia, com todos esses versículos que acompanham, para poder terminar a tempo. Amém? Vamos colocar de pé, meus irmãos, então, encerrando nosso estudo dessa manhã. Oremos. Deus querido, muito obrigado novamente pela tua palavra, que hoje vem nos instruir ao papel que ela própria tem em delinear, ó Deus, a nossa vida espiritual e os limites e aquilo que precisamos para ela. Te louvamos, te engrandecemos pela bênção de poder ter este acesso irrestrito ao ensino que ela nos traz. Dá-nos um dia de descanso e nos traz a noite para ouvir a tua palavra novamente. É o que oramos no nome de Jesus. Amém.